Reino de Cush, presta atenção, cai a prova amanhã, beleza? Reino de Cush, quem morava em Cush era chamado Cushita, beleza? Então assim, foi um povo que viveu na África, logo abaixo do Egito. Foi um povo que muitas vezes ele não é lembrado, mas é um povo importante, que recebeu influência do Egito, mas que também exerceu influência no Egito. Por quê? Porque algumas fases da história, o que aconteceu? Esse povo dominou o Egito, né? Tanto é que nós já estudamos o quê? Que os faraós cuxitas que dominaram o Egito, eles vão ser conhecidos depois na história como chamados o quê? Faraós negros, tá? Então o reino de Cush é um reino importante. Nas outras aulas, nós vamos ver outros reinos africanos. Então nós vamos ver os berberes, vamos ver o reino de Ashum, outros reinos, mas por enquanto o foco, inclusive na prova, é o reino de Cush, beleza? Então, nesse primeiro slide aqui, né, mostra a localização no nordeste da África. Então aqui eu tenho o Egito, logo abaixo eu tenho o reino de Cush, tá? Então, ao sul do Antigo Egito, na Núbia. Núbia, a palavra Nubi, que significava para os egípcios o quê? Ouro, né? Então, era uma região rica em ouro. Grande parte do ouro que ia para o Egito vinha justamente do reino de Cush. Tranquilo? Beleza, tá? As principais cidades, Napata e Meroê. O nome do nome Meroê sai o nome da escrita que eles utilizavam, que era escrita meroítica. No Egito eu tinha a escrita hieroglífica, tá? No reino de Cush eu tenho a escrita meroítica. Tudo bem? Então, tranquilo isso aqui no primeiro slide, tá? Segundo slide, mapa 2 também mostra a localização do Egito e logo abaixo do reino de Cush. Tranquilo? Beleza. Aqui são os outros povos que eu citei que nós vamos estudar, tá? Reino de Ashum, o Egito nós já vimos, os povos berberes e o reino de Gana. E lógico, o reino de Cush. Todos no continente... Estão ali em cima. Hã? Estão ali em cima. Bora. Cartago, isso, Cartago também. Todos pertencentes ao continente africano. Tranquilo? Tiver alguma dúvida? Pergunta, tá? Vamos lá então. Fortalecimento, formação e queda do reino de Cush. Nós já vimos que essa região era uma região importante, porque ela era uma região de acesso para todas as áreas. Então quem saía do norte e ia para o sul da África passava por ali. Quem saía do sul ia para o norte também. Quem saía da Europa passava por ali. Quem queria ir para a Ásia também. Então, como era uma região de passagem e era uma região que tinha o que? O rio Nilo. Então era uma região que foi ao longo do tempo muito o quê? Uma região muito disputada. Então olha ali, a região da Núbia, onde surgiu o reino de Cush, era importante ponto de passagem. Muita disputa sobre essa região, tá? Durante 50 anos o reino de Cush foi dominado pelo Egito. Os cuxitas eram obrigados a pagar tributos. Em 1000 a.C. conseguem a libertação. Por volta do ano 800 a.C., os assírios invadem o Egito e os cuxitas se aproveitam para dominar o Egito. E aí teve início o período dos faraós negros. Na verdade foi assim, igual eu falei para vocês, né? Os egípcios estavam com problemas com os assírios, pediram ajuda para quem? Para os cuxitas. E aí os cuxitas se aproveitaram e dominaram o Egito. Depois que eles foram expulsos do Egito, né? Aí aquelas estátuas dos faraós negros, entre aspas, elas foram boa parte o quê? Destruídas. Tranquilo? Beleza? Vamos continuar aqui então. Revisão bem rapidinha. Faraós negros, lembrando sempre, apareceu na prova, pirâmide pequena é relativa ao reino de Cush. As pirâmides eram semelhantes, mas as de Cush eram bem
menores. Quer perguntar, Augusto? Pode perguntar. Eu tinha um menino bastante sobre o que era assim. Por que a expressão está errada faraós negros? Porque foi um termo que surgiu depois, tá? Tem dois pontos. Primeiro, todos tinham uma pele escura na África, então não é mais escura. Então não é adequado falar em faraó negro, tudo bem? E segundo, que não é temporal, ou seja, naquela época que eles viviam lá, ninguém chamava eles de faraós negros. Depois que surgiu a expressão, por isso que o pessoal fala que não é muito correto afirmar. Pode perguntar. Eu também falou que eles usavam maquiagem. Todos os povos dessa região, os egípcios também, eles usavam bastante maquiagem. E até os operários usavam não maquiagem, mas passavam um protetor no corpo para não se queimar por causa do sol. Tá? Então isso era muito comum também. Beleza? E aí, os faraós cuxitas, eles vão ser expulsos, né? Eles vão voltar para o reino de Cush, para Napata, e vão reorganizar o reino deles após a expulsão, lá na cidade de Meroé. E aí eu tenho duas imagens de estátuas que foram destruídas após a expulsão dos cuxitas. Tudo bem? Se tiver alguma dúvida, vão perguntando. Revisão bem rapidinha, tá? Essa é uma foto atual dos vestígios da cidade de Meroé e dos vestígios do quê? Das pirâmides cuxitas. Então percebam que elas eram bem o quê? Bem menores do que as egípcias, tá? As cuxitas tinham mais ou menos de 6 a 30 metros de altura. As egípcias passavam dos 100 metros, ou seja, é uma diferença bastante grande, ok? Cush vai ser conquistada, né? Ou por outros povos, mas principalmente primeiro, né, pelo reino de Axum. Então olha aqui, eu tenho o Egito, eu tenho aqui Cush, o deserto da Núbia, e aí eu tenho o reino de Axum, que vai ser um outro povo que nós vamos estudar, que conquistaram quem? Que conquistaram os cuxitas, tá? Então no século IV depois de Cristo, o reino africano de Axum, ao norte da atual Etiópia, conquistou o reino de Cush. Então vocês percebam que nessa região nada era muito pacífico. Vira e mexe tinha conflitos, e esses conflitos acabavam com o quê? Com conquista dos outros reinos. Tá? Próximo slide vai falar sobre economia. Economia é aquilo que eu sempre digo. Geralmente eu sei de um povo da região, eu sei dos outros. Então, os cuxitas, eles faziam o quê? Eles praticavam agricultura e eles criavam animais. Essas eram as principais atividades. Mas também tinha o quê? Também tinha o comércio, tá? Destaque aqui também para o uso da Shaduf, que é o que vocês fizeram na maquete lá do Egito, que eles pegavam esse instrumento para tirar a água do rio, e a saquia, que é um outro instrumento parecido, mas mais evoluído, com o mesmo objetivo, tirar a água do rio, mas de forma mais mecanizada, de forma mais menos cansativa para o ser humano. Beleza? Então, se eu perguntei na prova sobre economia cuxita, economia é como eles sobreviviam. Então eles praticavam agricultura, usavam as águas do rio Nilo, eles tinham a Shaduf, a saquia, faziam irrigação, criavam animais, tinham a pecuária, tá? Exploravam ferro, exploravam ouro, vendiam ferro, vendiam ouro. Então eles também tinham o quê? Comércio. Tudo bem? Tinham tecelões, tinham artesanato, saiu errado. Artesanato, tá? Tinha marcenaria, tecelões e ceramistas. Ou seja, a economia de Cush ela era variada, mas o foco era o quê? Agricultura. Tudo bem? Pode perguntar. Tecelões é quem faz tecido, tá? Então eles faziam tecidos, era uma das atividades que eles tinham. Pode perguntar. Oi? Marceneiros mexem com marcenaria, móveis, faziam móveis, usavam madeira. Tudo bem? Alguma outra pergunta, alguma dúvida sobre economia? Então na prova eu tenho quase certeza que eu vou pedir uma pergunta assim.
explique como era a economia. Então, eu tenho que ter isso claro na minha mente. Beleza? Augusto, uma pergunta? Não, é porque eu não sei ainda falta. Como é a economia dos coxinhos? A principal atividade era a agricultura, mas também tinha pecuária, tinha comércio, tinha artesanato, tá? Ela era diversificada, mas com o predomínio da agricultura. Beleza? Posso passar o slide? A economia? A economia ela era variada, eles faziam várias coisas, mas a principal atividade era qual? Agricultura. Tá? Então, faziam agricultura, era a principal atividade, mas também criavam animais, também tiravam ouro para vender, também faziam comércio, faziam tecido, faziam artesanato, entendeu? Mas a principal atividade econômica era o quê? Era a agricultura. Certo? Isso eu não posso esquecer. Tranquilo, gente? Vamos lá? Posso continuar? Beleza. Política. Vamos lá então. Política é o que eu acho mais interessante. Tranquilo. Então assim, na política era igual no Egito? Não. Por quê? No Egito eu tinha o faraó, ele morria, o poder passava para o filho. Entre os cuxitas não. Morria o rei, aí eram feitas eleições, né? E aí para ser aprovado esse rei ou não, o que acontecia? Eles jogavam sementes. Se a semente germinasse, é porque a escolha era certa. E a pessoa virava o quê? Virava rei. Se não germinasse, eles faziam uma outra eleição. Tudo bem? Esse é o aspecto mais interessante, ó, que vocês podem ver aqui, fica registrado nesse slide em relação às eleições do rei, tá bom? E aqui no finalzinho fala que em Cush o rei era auxiliado por outras pessoas com destaque para o escriba maior. Escriba é a pessoa que escrevia. Naquela época, como poucas pessoas eram alfabetizadas, quem sabia escrever sempre ajudava o rei. Então o escrivão maior, o mais importante de todos. Tudo bem? Próximo slide, política. Ah, legal. Lembra, isso aqui é importante também. Em Cush, eu tinha a mulher com uma importância bastante grande. Muitas vezes, quando não tinha o rei homem, eu tinha a rainha mulher. Tá? Então, a mulher, diferente de outros povos, a mulher tinha uma importância grande. E essas rainhas, quando governavam, elas eram conhecidas como Candaces, que significa o quê? Rainhas mães. Então eu tinha só rei homem? Não. Tinha hora que eu tinha aqui rainhas, mulheres, as chamadas Candaces, rainhas mães. Beleza? Então assim, economia, agricultura e outras atividades. Política, eu tinha eleição, com as sementes que eram jogadas depois. E as mulheres também tinham um papel na política. Sexto ano, a sociedade era igual ou desigual? Desigual. Desigual, diferença entre ricos e pobres. Lá no topo eu tinha o rei e depois outras camadas sociais até chegar aos mais pobres, tá? A religião, eles eram monoteístas? Não, eles eram o quê? Politeístas. Tinham vários deuses, só que aí tinham deuses que eram meio egípcios, usavam deuses egípcios e usavam deuses próprios deles, tá? Então, coloquei aqui para vocês alguns nomes dos deuses. Amon, que era dos egípcios, Deus Sol. Osíris, egípcio, Deus dos mortos. Horus, também dos egípcios, Deus Falcão. Apemedak, esse já é típico do povo cuxita, Deus com cabeça de leão e protetor da guerra. E Isbimoker, que é o Deus orientador. Opa, muitas mãos. Vai lá, Augusto, primeiro. Pode recordar todos os nomes desses deuses? Lembra, dá uma estudada na prova para lembrar dos nomes. Tranquilo? Mas o mais importante é lembrar que eles eram o quê? Politeístas. Quem ergueu a mão? A minha pergunta é igual. Ah, beleza. Tranquilo? Posso passar o slide? Beleza, então. Vamos ver se tem outro slide, né? Isso é o Deus Apemedak. Percebam, cara de leão, corpo
de ser humano. Tranquilo? Muito bem. Isbimoker, esse era humano, Deus orientador, e acabou. Beleza? Então assim, para a prova, foquem nos slides, foquem nessa videoaula. Outra pergunta. Vai ter que saber daqueles também sobre os antroposomórficos lá? Antroposomórficos era de que povo? Egito. Tá? Eles tiveram contato, mas não eram deuses típicos deles. Tudo bem? Mas esse deus leão, ele é um deus o quê? Antroposomórfico. Por quê? Ele tem cabeça de animal, corpo humano. Tudo bem, galera? Beleza? Então você também que está aí, né? Se a videoaula foi útil, bom proveito, bons estudos. Se tiver dúvida, pode mandar um e-mail que eu respondo para vocês. Beleza? Reino de Cush. Um reino que às vezes é meio que esquecido na história, mas que é muito importante. Beleza? Muito obrigado e até mais.